Lucas capítulo 9. Como eu estava dizendo, essa é uma mensagem que tem me confrontado bastante e eu tenho carregado ela com muito temor, à medida que eu tenho entendido que quando você entende algo, você é responsável por aquilo. E a partir de hoje, eu sei que você é responsável. Você vai receber esse entendimento e você vai entender que o Espírito de Deus não está falando com a pessoa que está do seu lado. Ele está falando com você. Vamos fazer a leitura de Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57. Quantos acharam de segue? Vamos lá. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E outra pessoa, ele disse, a outra pessoa Jesus disse: siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. E eu queria convidar você nesse momento para usar uma ferramenta maravilhosa que Deus te deu. É uma das coisas que eu acho mais incríveis, porque eu gosto de explorar a minha criatividade, e para explorar a criatividade a gente precisa usar a imaginação. Eu não sei se os irmãos sabem, mas existe um cientista chamado Albert Einstein. E o cara, há 50 anos atrás, 70 anos atrás, ele fez descobertas que nós estamos vendo hoje, que são verdades, dentro de uma sala, usando a imaginação. Ele conseguiu projetar o universo dentro da mente dele. E naquela época não havia tecnologia, obviamente, não tinha como saber se ele estava certo ou errado. Mas hoje nós temos essa tecnologia, nós temos super telescópios, e nós estamos vendo que aquilo que esse camarada imaginou dentro de uma sala na cabeça dele é a mais pura verdade. Por que eu estou falando isso? Para que você entenda que dentro de você existe uma máquina muito poderosa, existe uma ferramenta muito poderosa que é a imaginação. Sempre que eu vou ler um texto bíblico, eu procuro ver e imaginar de fato como foi esse cenário. É isso que eu quero convidar você a fazer hoje, a usar a sua imaginação para tentar entrar nessa história. E veja o que está acontecendo aqui. A maioria das vezes a Bíblia vai nos mostrar que Jesus é sempre intencional em suas ações. Eu não consigo imaginar Jesus andando por acaso, Jesus se perdendo, Jesus sem saber para onde ir. Muitas vezes ele diz coisas e a gente só vai entender qual era a intenção dele depois. Ele diz: nós vamos aqui por esse caminho, e os discípulos protestam e dizem: mas a gente vai passar por Samaria. Mas é para lá mesmo que Jesus quer ir. Ou Jesus diz: nós vamos pegar e atravessar o barco, nós vamos atravessar o lago, porque ele já está se preparando para encontrar com o homem possesso, o gadareno. Então Jesus, ele é muito intencional naquilo que ele faz. Só que nessa passagem em específico, nós temos a seguinte dinâmica: eles iam pelo caminho. A gente não sabe para onde, a gente não sabe porquê, mas a Bíblia diz que Jesus está passando, e aí a gente imagina os 12 discípulos com ele, e sempre que Jesus está, existe uma grande ou uma pequena multidão. Jesus está indo pelo caminho, e de repente, alguém aborda Jesus. Não é Jesus que aborda essa pessoa, não é Jesus que interfere, mas essa pessoa aborda Jesus, e essa pessoa diz assim: eu te seguirei aonde quer que você for. Aonde você for, eu irei com você.
consegue entender muita coisa. Essa versão diz alguém, mas ela não diz se era homem, se era mulher, se era alto, se era baixo, se era idoso, se era jovem, se era um adolescente. Ela não disse se tinha recursos, se não tinha. Ela não disse se esse alguém sabia falar ou se não sabia. A única coisa que a gente consegue perceber através dessa afirmação é que existia no coração desse alguém um desejo por seguir Jesus. E a gente consegue perceber que esse não era um desejo interesseiro, como diz o teatro, a peça, a música diz, só me abençoe, me abençoe. Não, não era um desejo interesseiro, porque o interesseiro só vai onde tem vantagens. Mas ele está dizendo, eu vou aonde quer que o Senhor for. Não era um desejo curioso, eu quero saber o que está acontecendo, que novidade é essa, o que é que está rolando aqui. Não, porque um curioso só vai onde não é arriscado. Se ficou perigoso, ó, já não me interessa, vai para lá. Não, no coração desse homem, o coração dessa mulher, existia um desejo intenso por seguir Jesus. E aqui eu quero te pedir licença para interferir na sua imaginação. Nós estamos nesse seguinte cenário: Jesus está indo pelo caminho. Eu sei que ele tem um propósito. Só que no lugar desse alguém, eu quero que você insira você. A partir de agora você é esse personagem. Você é esse alguém que aborda Jesus e diz, Senhor, eu te seguirei até o fim. Porque de fato, em algum momento, o Evangelho cruzou a sua vida. Eu não sei se Jesus apareceu para você em sonho. Eu não sei se você cresceu em um lar evangélico. Eu não sei se você foi comovido por uma pregação. Mas o que eu sei é que se você está aqui dentro dessa igreja hoje, é porque em algum momento o Evangelho cruzou a sua vida. Jesus ia passando pelo caminho e a sua vida foi transformada. E você é alguém que respondeu e disse, Jesus, eu entendo que você é um homem bom. Eu entendo que você é o Filho de Deus e eu te seguirei aonde quer que você for. E se você é essa pessoa, diga comigo, segue. Aleluia. E aí o que é que Jesus responde? Jesus diz, olha, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, no caso ele, não tem onde reclinar a cabeça. Durante muito tempo esse versículo foi usado para sustentar o que eu diria o evangelho da pobreza. Entendeu-se que Jesus era um mendigo, que Jesus era um andarilho, que Jesus era um sem-teto. Algumas ordens de monges, de monastérios, inclusive fazem votos de pobreza, eles não podem ter bens, eles precisam andar descalços, porque ele entende que Jesus era essa pessoa. Só que eu não acredito que isso seja verdade. Se a gente for olhar a história bíblica, Jesus era o filho mais velho de 8 irmãos. Então ele tinha uma casa, ele tinha uma família, ele tinha um lugar para retornar. Talvez ele até tivesse a própria casa dele, porque Jesus tinha uma profissão. Até os 30 anos, antes de se revelar como Filho do Homem, Jesus trabalhou como carpinteiro, a profissão que ele herdou do pai dele. E eu sempre corrijo isso porque às vezes a pessoa acha que Jesus fazia móveis. Só que quem faz móveis é marceneiro. Carpinteiro trabalha na construção civil, na construção de casas, de edificações, faz formas, prepara as estruturas, faz portas, janelas, enfim. Jesus trabalhava na construção de edifícios. Então Jesus tinha uma profissão, ele tinha como se manter. E naquela época a maioria das construções eram feitas de madeira. Ou seja, devia ter trabalho para ele. Jesus não era um mendigo, Jesus não era um andarilho. Então o que é que Jesus está nos dizendo aqui? As aves têm ninho. E o que é o ninho? O ninho é um lugar de conforto. O ninho é um lugar de aconchego. O ninho é um lugar quentinho. O ninho é um lugar protegido do vento. O ninho é um lugar onde a mamãe vem e coloca a comidinha na boca. As raposas, elas têm as tocas. E a raposa, ela é um predador. Só que dos predadores ela é o mais frágil. Ela é um animalzinho pequeno, sensível, vulnerável. Então ela cria tocas, ela cava lugares onde ela possa descansar segura. O ninho é um lugar de descanso. O ninho é a toca é a zona de conforto.
onde ela fica protegida, não tem perseguição, ninguém vai me acordar, aqui ninguém me alcança. E o que Jesus está dizendo é: esse é o lugar de habitação das aves, é o lugar de habitação das raposas. Só que o Filho do Homem está plantado em outro lugar. O lugar de habitação do Filho do Homem é na vontade do Pai. Aleluia. E quem quiser andar e me seguir tem que entender que não vai ter moleza. Quem quiser andar comigo vai ter que perceber que no ninho é um lugar quentinho, no ninho o vento não bate, mas se você quiser seguir Jesus, você vai ter que aprender a suportar a tempestade, a suportar o frio, a suportar o calor. No ninho a mãe vem e traz a comida preparadinha, só que você vai ter que entender, Jesus está dizendo que se você quiser caminhar comigo, você vai precisar caçar o seu próprio alimento, suportar a fome até conseguir abater a presa, e arrastar, e preparar, e temperar, e esperar cozinhar, e se alimentar. Não dá mais para receber apenas aquilo que é liberado aqui no domingo, na terça-feira. Não dá mais para receber só aquilo que as pastoras liberam na célula, nos cultos pelas manhãs. Você vai ter que aprender a abrir a sua Bíblia, fazer o seu devocional, a orar, a buscar o Senhor, a jejuar, a consagrar sua vida e entender que quem segue a Cristo precisa estar fortalecido. O que Jesus está dizendo é: as raposas, elas têm as suas tocas, elas têm o seu lugar de conforto, protegidos. Mas quem quiser andar comigo vai ter que suportar a perseguição, vai ter que suportar as invejas, os ciúmes, vai ter que suportar as calúnias, vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que se arriscar. É isso que Jesus está dizendo. Não vai ter moleza. Se você quiser me seguir, entenda, não vai ter moleza. Esse evangelho religioso que nós estamos vivendo, onde a igreja não passa de uma comunidade social, mas a nossa vida cristã não tem influência nenhuma na vida de outras pessoas. Os seus colegas de trabalho nem sabem que você é cristão. A sua família nem sabe que você é cristão. As suas obras, as suas palavras, os seus testemunhos não denuncia o que há dentro de você, a vida e o caráter de Deus. E Jesus está dizendo a esse homem: você pode me seguir, mas você precisa calcular o preço. Se você avançar mais 4 capítulos, lê em Lucas capítulo 14. Dessa vez a dinâmica é diferente. A Bíblia diz que Jesus estava indo pelo caminho e uma grande multidão ia atrás dele. E aí eu fico imaginando, talvez Jesus pensou: será que esse povo sabe o que está fazendo? E a Bíblia diz que Jesus para e diz: olha, quem quiser continuar comigo precisa calcular o custo. Só que Jesus fala sempre através de parábolas. Foi profetizado em Isaías. Ele diz: para que ouvindo não entendam, para que vendo não enxerguem. Dessa vez ele usou os ninhos, usou as tocas, usou as aves, usou as raposas. Em Lucas 9 ele diz: olha, se um homem vai construir um edifício, uma torre, antes ele para e ele calcula se ele tem condições de concluir aquela torre, para que, começando a sua obra sem calcular, ele não perceba que não tem mais recursos, e ele já gastou o que tinha e nem saiu do chão ainda, está lá na fundação. E aí as pessoas vão passar e vão rir dele. Se um rei, ele vai sair para a guerra porque ele ouve que vem um exército de 20 mil ao encontro dele, e ele percebe que ele só tem 10 mil, ele precisa se assentar e calcular se ele é capaz de enfrentar essa desvantagem, se ele é capaz de ir para a guerra com 10 mil e enfrentar um exército de 20. E se ele entender que ele não é capaz, ele vai mandar mensageiros de paz e vai dizer: olha, vamos resolver isso sem brigar. E nesse momento que Jesus está ensinando se você quer me seguir, você precisa calcular o custo. E eu já fiz essa matemática, está aqui na Bíblia. O custo é tudo. O Evangelho vai te custar tudo.
E aí agora a gente está nesse cenário, na nossa imaginação. Jesus está falando com alguém, e esse alguém é você. Só que aí tem, imagina, uma terceira pessoa. E aí eu vou me colocar na história. Jesus fala para você, ó, e você está ali ouvindo, né, o que está acontecendo. E de repente Jesus se vira para mim e diz, e você, bora comigo. Só que agora o entendimento chegou na minha mente. Agora eu sei que tem um preço. Eu não estou mais na emoção, eu não estou mais empolgado com o mover. Agora eu sei que vai custar tudo. Agora eu sei que não vai ter moleza. E o que é que eu digo a Jesus? Olha, Jesus, deixa eu ir sepultar os meus pais. E o contexto aqui não é que está tendo um funeral, mas é que provavelmente o pai dessa pessoa era alguém com a idade avançada, e ele está dizendo, deixa eu desfrutar os últimos dias com meu papai. Papai já está velhinho, deixa eu ficar lá com ele. Quando ele passar para o Senhor, aí não tem mais nada, eu entrego tudo, eu vou aonde você for. Mas Jesus está dizendo, deixe os mortos enterrem os seus mortos. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu não sou o Deus dos mortos, eu sou o Deus dos vivos. E aí outro aborda Jesus e fala, Jesus, eu vou com você, eu vou. Eu só quero ir lá em casa, me despedir da minha família, passar um tempo com o pessoal, e aí eu volto e te sigo. E o que é que Jesus responde a esse homem? Talvez ele tenha se inspirado em Eliseu, né? Que Eliseu faz isso com o profeta. Elias vem, chama ele fala, eu vou lá para casa. E aí ele pensa, não vou impressionar Jesus, vou fazer a mesma coisa. Só que naquele momento, as circunstâncias mudaram. Quando Jesus vem à terra e o Filho do Homem é revelado, o sarrafo aumenta. E Ele está chamando hoje a igreja dele. Ele está nos chamando, Galileia de Simão Filho 1, para se envolver naquilo que Ele está fazendo. E muitas vezes, assim como esses homens, nós estamos dando desculpas a Deus por conta de circunstâncias. É o meu trabalho, são os meus filhos, é alguém doente que eu cuido. Só que esses exemplos são pontuais porque falam sobre essas coisas. Não, quando os meus filhos estiverem grandes, forem para a faculdade, já tiverem de maior, aí eu vou dedicar minha vida toda ao Senhor. Ilusão. E que o Espírito Santo de Deus desfaça isso no seu coração hoje. Se você não é capaz de entregar tudo ao Senhor hoje, não interessa o que você tem, nunca que no futuro você vai ser. Porque o Senhor nos chama para aqui e para agora. E a gente sabe que o dia de amanhã não nos pertence. Só que as circunstâncias mudaram. A gente não está mais na Palestina 2000 anos atrás. A gente está aqui no século 21. E aí em 2019 houve a pandemia de Covid. Um vírus maldito dizimou milhares de pessoas ao longo do mundo. E houve uma voz de comando, uma voz de governo nas nossas vidas, que disse assim, olha, voltem para as suas tocas, voltem para os seus ninhos, ninguém saia mais. Então você que estava voando, você que estava liderando célula, você que estava influenciando pessoas, você que estava arrebanhando gente, parou tudo e voltou para sua casa e se fechou. Você estava decolando, mas aí disseram, volte, se toca, se guarda. E aí você voltou, porque não havia o que fazer. E aí você descobriu que o ninho, ele é um lugar confortável. O ninho é quentinho. É bom não se comprometer. É uma maravilha não se comprometer. É uma maravilha chegar no meu trabalho e assistir meu futebol. É uma maravilha chegar no meu trabalho e pegar meu baba. É uma maravilha descansar, botar o pé para cima. E essa frase eu ouvi em uma conferência em 2021, quando eu comecei a receber essa mensagem em meu coração. E nós estávamos sendo confrontados. Era uma conferência para líderes e pastores, no meio da pandemia, logo quando começou a liberar as coisas.
E estavam falando justamente sobre isso, porque a gente percebe que no coração desse homem existe um desejo de seguir a Jesus. Só que existe uma diferença entre desejar seguir a Jesus, pensar que segue Jesus e seguir a Jesus de fato. Existe uma grande diferença. E esse pastor que estava pregando, ele diz: a diferença entre seguir Jesus e pensar que segue Jesus, entre essas duas coisas, tem uma TV de LED e um sofá bem confortável. E muitos de nós, a maioria de nós, tem sido roubadas não pelo pecado, não pelos vícios, mas nós temos sido roubados pela comodidade e pelo conforto. Nós estamos sendo paralisados e neutralizados, porque cuidar de gente dá trabalho. Você cuidou de muitas pessoas, você foi lá, você bateu na porta, você saiu de sua casa, você gastou sua gasolina, você gastou seu chinelo, e você investiu, e as pessoas não queriam nada, e aqueles que usaram você como escada, aqueles que se aproveitaram de você, e hoje não lhe dizem nem obrigado, pelo contrário, ainda mentem com seu nome, ainda tornam você o vilão da história, de tanto que você investiu. Só que quem vai julgar os nossos frutos não são essas pessoas, é o nosso próprio Deus. E para o final da mensagem eu queria ser mais prático. Eu imagino que você agora está calculando o preço de seguir a Jesus. Eu imagino agora que você esteja pensando: será que eu apenas desejo seguir Jesus, ou será que eu sigo Jesus de fato? E existem, eu separei aqui 3 coisas que têm impedido eu e você de seguirmos Jesus. E eu quero usar o exemplo de 3 homens que foram homens excelentes em Deus, mas em algum momento eles foram paralisados por alguma dessas circunstâncias. O primeiro homem, a história dele está lá em 2 Samuel capítulo 3, todos nós conhecemos, é o grande rei Davi. Davi foi o compositor dos salmos, Davi foi o homem que derrotou Golias, Davi foi o homem que unificou a nação, Davi era um homem exaltado pelas pessoas, porque ele era vitorioso, ele nunca perdia uma batalha, o Senhor estava com ele. Davi conhecia Deus, Davi estabeleceu o tabernáculo, Davi sonhou com o templo. Mas em 2 Samuel capítulo 3, na temporada de guerra, no momento que Davi era para estar no campo de batalha, sujo pelo trabalho, sujo pela lama, ele estava em casa, envoltos nas cobertas, passeando pela varanda. E dessa varanda ele viu a mulher de outra pessoa e desejou ela no seu coração. Davi ficou com preguiça de ir para a batalha. Eu já lutei tantos anos, tanto tempo, já conquistei tantas coisas. Deixa o povo lá, ele vai ganhar, já sabe como é. Eu vou descansar um pouquinho. Deixa quem está vindo agora fazer. Eu já fiz durante tantos anos. Lá nos anos 2000 é muito... 2000 tem 23 anos já, misericórdia. Lá nos anos 2000 eu fazia. Eu ia. Eu liderava a célula. Eu tinha não sei quantos discípulos. Aí quem está vindo agora, que está com gás, deixa eu aqui passeando na varanda, no meu conforto. Só que eu quero te dizer essa noite que a preguiça te deixa vulnerável. A preguiça espiritual te deixa vulnerável. Você baixa a guarda, você permite que o inimigo envie setas, você permite que o seu coração abaixe as defesas. E a gente sabe o que aconteceu. Davi permaneceu um homem segundo o coração de Deus, mas na história dele está a mancha de ter assassinado um homem que era o marido daquela mulher que ele desejou. E para possuí-la, nesse lugar de preguiça e de fraqueza, ele manda assassinar o camarada. Então veja como a preguiça, ela nos leva para um lugar que a gente não consegue calcular. Não deixe que a preguiça te roube do Senhor. Se você tem vivido inconstância na sua vida, inconstância espiritual, dificuldade para ler as escrituras, dificuldade para fazer seu devocional, dificuldade para orar, peça misericórdia ao Senhor, se arrependa e diga: Deus me ajuda, eu não tenho forças, e o Senhor sabe disso,
mas Ele quer um coração que luta, que não se conforma, que não abraça os lençóis descobertos, mas que está em constante romper, em constante movimento. E a segunda coisa, porque eu não quero ser pesado, não quero só falar, você é preguiçoso, não. Talvez realmente você é alguém que trabalha, e talvez é alguém que não está vivendo a preguiça, mas está tentando. Só que você foi acometido pelas feridas. Muitas traições, muitas contendas, muita ingratidão. E na Bíblia também tinha um grande homem de Deus que viveu essas circunstâncias, Elias. 1 Reis, capítulo 19. A Bíblia diz que Elias havia acabado de matar 400 profetas de Baal. Através da fé, Elias fez descer fogo no céu e provou que o nosso Deus era o único Deus. Só que sob uma ameaça de morte, Elias foge. E a Bíblia diz que debaixo daquela árvore, que eu não sei o nome, ele disse: eu prefiro morrer, Deus, eu não aguento mais. Para que eu nasci? Essa obra é muito pesada, isso é pesado demais para mim, eu estou sozinho, ninguém me ajuda, ninguém me incentiva, ninguém entende o que eu falo, ninguém quer ir por onde eu ando. E Elias sai andando 40 dias pelo deserto. E no momento que Deus se revela a Elias, ele pensa que vai ser através de uma tempestade, através do fogo. Mas Deus se revela através de uma brisa suave. E o que Deus diz é: suba, unja outro rei e outro profeta. Porque eu não uso vítimas, eu não uso coitados, eu não uso pessoas que estão no chão. Por isso que ele diz a Jeremias: põe-te em pé e eu falarei contigo. Se você quer ouvir a voz do Senhor, saia dessa condição: ah, mas o pastor não me visita, ah, mas ninguém liga para mim, ah, ninguém se importa com minhas dores. Nós temos acesso a Deus, e o Senhor quer falar com você, diretamente com você. E Elias reclama, Elias protesta, e Deus está tentando falar uma coisa a Elias, mas ele está ali: Jesus, a nação se corrompeu, o povo não quer nada, está todo mundo pervertido, ninguém quer abrir célula, ninguém quer liderar, ninguém quer cuidar de pessoas, ninguém vem para a consolidação, ninguém quer fazer a escola de líderes. Mas Deus diz: olha, Elias, você não está só, não pense você que você é o único. Existe uma geração de remanescentes. Existe ainda 7.000 que não se dobraram a Baal, que são fiéis a mim e que estão prontos para serem usados. E eu acredito nessa geração, eu acredito no remanescente. Eu creio que aqui está uma igreja remanescente do Senhor e que vai fazer a diferença nesses dias. Eu creio que a realidade dos meus filhos vai mudar quando nós nos posicionarmos. Desde que eu comecei esse trabalho para focar na reativação das células, Deus tem sido tão misericordioso que eu tive acesso a muitas histórias. Algumas pessoas que fizeram parte da fundação dessa igreja passaram pela minha vida e, sem saber, elas foram me contando histórias de como nasceu essa igreja, de como as coisas foram acontecendo. E eu sei que essa igreja nasceu por conta de células, de pessoas que iam andando para a sede, entenderam a visão, trouxeram a visão para cá, começaram a abrir célula, a multiplicar, ganhar pessoas, ao ponto de, em determinado momento, essa igreja nascer. Então essa igreja é fruto de células, de pessoas que se moveram dessa forma. E Deus está querendo nos levar para um novo tempo. E a terceira coisa que talvez esteja te impedindo, talvez influencie nisso. A primeira que eu falei foi preguiça. A segunda que eu falei foram as feridas. E a terceira coisa é revelação. E aí eu aponto o texto de Isaías capítulo 6. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no trono. As orlas de suas vestes
vestes enchiam o templo, e anjos voavam em torno deles. Esses anjos, cada um tinham 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com as 2 cobriam os pés, com outras 2 voavam. Eu vi a majestade do Senhor e eu disse: ai de mim, porque eu vi Deus e eu vou morrer. Porque eu sou um homem pecador, eu habito no meio de um povo pecador, e eu estou diante da santidade plena, eu estou diante da plenitude da glória, eu vou morrer. Os meus lábios são impuros. E aí esse Deus majestoso ordena ao anjo que vá e pegue uma brasa viva do altar com uma tenaz. A tenaz é tipo uma tesourinha assim, é uma ferramenta. Então imagine a quentura dessa brasa para um anjo pegar ela com uma tenaz. E ele pega essa brasa e ele coloca na boca de Isaías e diz: o seu pecado foi retirado. E a partir daquele momento, Deus não pergunta qual era mesmo o seu pecado, o que era mesmo que você fazia. Deus não está interessado com essas coisas. Quais são suas dores, Isaías? Quantos boletos seus estão atrasados? Deus não está preocupado com essas coisas. A voz de Deus brada e diz: a quem enviarei? Então muitas vezes nós não corremos para essa voz porque nós não temos a revelação. E eu quero orar e abençoar para que hoje os seus olhos sejam abertos e para que você receba essa mesma visão e entenda que a voz do Senhor continua dizendo: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? Existe alguém aqui nesse lugar que pode responder isso? A quem enviarei? E Isaías prontamente diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Eu irei, eu te seguirei até o fim. E essa é a mesma mensagem, esse é o mesmo evangelho. Lucas capítulo 9, versículo 60, Jesus diz: olha, quem quiser ir comigo, vá e anuncie a verdade. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os planos do Senhor não mudaram, os propósitos do Senhor não mudaram. Ele continua envolvido no plano de redenção de todas as coisas. E Ele nos abençoa porque Ele é bom, porque Ele é um Pai amoroso. Ele nos prospera, Ele faz dar saúde à nossa família, Ele nos faz habitar no meio de pessoas amorosas. Mas naquele grande dia, o Senhor não vai querer saber quantas faculdades você fez, quanto era o seu salário. O Senhor não vai querer saber essas coisas, quantos carros você tinha, se você tinha casa na praia, se a sua empresa foi bem sucedida. O que o Senhor vai querer ver é: me mostre as suas mãos. E o que vai ter lá? Seus 3 imóveis, a chave dos seus 3 imóveis, uma cópia do seu contra-cheque. O que é que vai ter lá nas suas mãos? O que é que o nosso Deus quer ver? Os frutos, que são as almas, as sementes. Então a irmã Dagmar vai mostrar a irmã Neide aqui, ó, uma família. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas e você? O que você vai mostrar? Eu espero em Deus que as suas mãos estejam cheias. E olha assim para as suas mãos. Veja aí quem você vai apresentar diante de Deus. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar juntos agora. Ah, Jesus, eu oro para que essa semente ela não seja jogada